Nessa aula vamos aprender sobre as propriedades do som. O som possui algumas características específicas que, se forem devidamente combinadas, resultam em música. As 4 características básicas do som são a duração, a intensidade, a altura e o timbre. No caso de alguns instrumentos musicais de percussão, não temos a propriedade da altura, pois se trata de um ruído. Então, por exemplo, a castanhola, não importa a forma com que a gente toque, sempre vai ter o mesmo som com a mesma altura. A primeira propriedade que a gente vai estudar é a duração. Ela consiste no tempo de produção do som, que pode ser classificado como curto ou longo. E na música, a variação do tempo da duração das notas resulta no ritmo. E isso pode ser percebido pelas figuras de notas escritas na partitura e pelo andamento da música, que é a velocidade que a música é tocada. Então, por exemplo, a gente pode ter um exemplo aqui de duração tocando a nota Dó do teclado e depois tocando uma outra nota qualquer que foi bem mais curta. Então, toquei um Dó mais longo e uma outra nota aqui, que foi uma nota Mi, que foi bem curtinha. A outra propriedade que nós temos também é a intensidade, que consiste na força da produção do som e pode ser classificada como forte ou fraco. Em música, a intensidade pode ser percebida através dos sinais de dinâmicas que aparecem na partitura. Então, por exemplo, em algum momento a música pode pedir que você toque suave, ou que você toque mais forte, né? Bem mais intenso. E aí a gente percebe, né, o poder da intensidade, principalmente com relação à dinâmica que ela dá na música. Entre outras propriedades do som, também temos a altura, né, que consiste na frequência do som produzido e pode ser classificada como grave ou agudo. Na partitura, a altura dos sons pode ser percebida pela posição da nota no pentagrama e pela clave que está sendo utilizada, entre outras informações que serão apresentadas nas próximas aulas, como por exemplo a armadura de clave. A variação das alturas das notas na música resulta na melodia, e a simultaneidade de alturas diferentes resulta em acordes que são a base da harmonia. Então, por exemplo, eu posso ter uma nota, né, tocada aqui, né, numa região mais média do teclado, então o nosso Dó, e eu posso ter esse Dó mais agudo. E o teclado, como ele é extenso, eu também posso ter outro Dó, né, mais agudo até chegar no limite da extensão, né, no último Dó que a gente tem no teclado no lado mais agudo. Né. Também posso ter o último Dó do lado esquerdo do teclado, que é o mais grave. Então essa é a questão da diferença das alturas. Eu tenho a mesma nota, mas tenho alturas variadas porque elas têm frequências sonoras variadas. Por fim, nós temos o timbre, né? Ele é a identidade da fonte sonora. É através do timbre que a gente diferencia um instrumento musical do outro e uma voz da outra. Então, na partitura, o timbre é indicado pela colocação do nome do instrumento para o qual foi escrito no início da pauta. E a combinação de timbres diferentes resulta na instrumentação musical. Então a gente tem as partituras que são de orquestra, as partituras que são exclusivas de um instrumento da orquestra e aquelas partituras que são exclusivas para um único instrumento, por exemplo, que são as partituras de solo. Então, espero que você tenha compreendido esse conteúdo. Procure, né, assistir novamente para entender melhor o assunto e não deixe de tirar dúvidas com o seu professor. Bons estudos e até a próxima aula.